Vamos ser um pouco coerentes, né? Mesmo sendo evangélico, vamos ver se a gente tem um pouco de coerência em relação ao catolicismo. Há uma fala de Jesus quando ele diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É lógico que o protestantismo vai fazer de tudo para que essa fala não seja de fato a igreja católica. Tá? Eu mesmo, como protestante, né, pensaria dessa forma. Mas a questão é a seguinte: houve um discurso, né, entre Jesus e Pedro, que Jesus sabia que isso poderia causar polêmica no futuro. E o texto não é explicativo. Jesus sempre foi enfático em explicar as coisas. Quando os discípulos mostraram o templo, as construções, Jesus fala da destruição do templo. Ele fala que ele dá um escape para a população que vai viver no futuro. Naquela época era perseguição lá do Vespasiano, possivelmente Vespasiano, e ele diz que aquele homem da iniquidade, quem profetizou foi o profeta Daniel. Ou seja, Jesus deixa bem claro que não se trata da vinda dele nas nuvens. Então, esse texto que Jesus chega e diz para Pedro: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, é estranho. Por quê? Porque hoje em dia a Igreja Católica está em todo canto do mundo e fazendo algumas diferenças, inclusive em questões de guerra. Eu disse isso no outro vídeo. Foi paralisada a guerra por conta da Páscoa. E quem martela a Páscoa como dia santo sempre foi a Igreja Católica. A Igreja Católica que colocou esses dias como santo, né? No nosso calendário romano. E dizem que a Igreja Católica Apostólica Romana, porque Pedro foi crucificado, possivelmente de cabeça para baixo, em Roma. Roma que fazia a crucificação. O corpo dele está lá em Roma. E por isso foi feito a sede lá. Tá? Então, toda essa questão histórica da Igreja Católica, por mais que a gente tente falar, não é isso, não é aquilo, a realidade dos fatos a Igreja Católica tem tido uma representação mundial, que nenhuma outra igreja tem tido essa representação. Olha, gente, para os nossos representantes evangélicos, só temos assim, eu vou citar Billy Graham, Joyce Meyer, pessoas assim que eu acho, né, que na minha percepção são pregadores. O Billy Graham já se foi, né? Tivemos outros também que, não lembro aqui o nome, mas tivemos outros que são assim admirados por outros. Mas olha a ranca de heresia que nós temos. Quem tem uma igreja que tem um representante máximo? Os nossos representantes evangélicos estão lá na política, fazendo sabe o quê? Votando a favor da escala 6x1 para te escravizar, né? Junto com a bancada da bala, junto com a bancada do armamento, junto com o grileiro de terra, a cada dia um escândalo diferente. Esses são os representantes do nosso protestantismo. Né? É lógico que isso quando falam muito de Lutero, que Lutero era isso, Lutero é especialista em hebraico. Os amigos particulares de Lutero eram alemães protestantes que são especialistas mais ainda que Lutero em hebraico. Inclusive, os livros desses caras estão nas universidades judaicas, ensinando o judeu na própria língua. Então, tipo assim, quando for falar de Lutero, pesquisem antes a história. A vida dos protestantes que fizeram representações magníficas. Mas a questão do catolicismo, a gente não pode deixar de admirar qual é a dificuldade, qual é o preconceito, qual é o problema da pessoa querer seguir, adorar a imagem, o problema delas. Nós temos que parar com essa ideia de achar que cabe a nós a conversão daquelas pessoas. Cabe a Deus, cabe ao Espírito Santo. Se Deus quiser que se converta ao protestantismo, porque aqui do lado de cá tem um montão que não estão convertidos. Olha para a igreja hoje, crianças no púlpito não estão pregando, estão ganhando dinheiro. E adultos supervisionando aqueles ganhos, que são os piores, né? E a igreja dando apoio a esse tipo de mensagem. Um finge que ora em língua. Olha o nível, como diz a Bíblia, não há nada encoberto que não venha a ser revelado dos telhados. Olha o nível de espiritualidade ridícula que nós estamos vendo de muitos que seguem essas pessoas.
eu acho que, cara, é muita imaturidade. É muita infantilidade para uma época dos computadores quânticos. Nós estamos chegando na era do computador do qubit, né? Do qubit. Né? Não é mais 0 e 1, é qubit. O computador consegue pensar, consegue fazer cálculos em todas as vertentes magnificamente. Nós estamos entrando nessa era e a burrice continua entranhada no ser humano. E é por isso que há tanta manipulação, tanto na política quanto na religião. O charlatanismo não ganha punição verdadeira aqui. Por quê? Porque tem charlatões que são donos de emissora de televisão, porque o charlatanismo leva voto para políticos pilantras, cabide de emprego de político, massa de manobra para poder para ter voto. Os caras vendem a igreja, farão comércio de voz. Isso já estava escrito que ia acontecer, que iam comercializar a fé. Já estava acontecendo na época de Paulo, e aqui na época era virtual muito mais, né? Porque as pessoas não se dão trabalho nem de ler a Bíblia. Talvez elas não tenham tempo, né? Trabalham 6 por 1, não tenham tempo nem de ir para a igreja, não tem tempo nem de ficar com a família. São os escravos contemporâneos, né? E aí nós vemos a situação como está o nosso país. O Papa Francisco quem pode falar que o cara não representou bem uma pessoa de fé? Tira a questão da religiosidade e coloca só os pronunciamentos do cara. O cara pedia paz, usou a sua posição para lutar contra preconceitos, contra ódio, né? Porque o preconceito, ele gera no religioso fanático uma atitude criminosa. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas as pessoas têm o ódio das outras. Deixa as pessoas viverem da forma que elas são. Deixa elas encontrarem o caminho delas. Qual é o medo que as pessoas têm? O medo disso aqui se tornar uma Sodoma e Gomorra? Já está. O que nós temos que fazer é pregar o evangelho do reino. O evangelho de Cristo, o evangelho da paz, do amor. Quem mira no amor nunca vai errar. Se nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, quanto mais aquela pessoa que não te faz mal nenhum. É a conduta dela que está te incomodando. Mas ela não faz mal nenhum a você. E se continuar esse discurso de ódio, o ódio vai se voltar contra a igreja, contra pessoas que não tem nada a ver com isso. Devemos parar com esse discurso, essa discussão. Devemos parar com essa bobeira de os ateus ficar desafiando o evangelho. Quer desafiar? Desafia os teólogos, os mestres. Tem um montão aí de sábios que são financiados pelos ateus, que a teologia deles só serve para quem não tem estudo. A teologia deles só vence quem não tem estudo. O cara está aproveitando tudo que pode vir para ele de material, tirando de vocês. Porque a hora que bater com um mestre de verdade, do hebraico, do grego, aí, meu filho, aí a casa vai cair, mas aí ele já construiu o patrimônio dele, já conseguiu dinheiro. Esses dias o Sabino estava falando que Paulo diz, que Jesus, ele nasceu de um nascimento, uma concepção de marido e mulher. Totalmente fora, só porque Paulo disse uma fala, Jesus Cristo, segundo a carne, cara, não tem nada a ver aquela fala com uma concepção que não seja de Maria concebendo pelo Espírito Santo. Até porque tem vários outros textos de discípulos de Jesus, como Mateus e Levi, que falam diferente. Então, quando é conveniente para o Sabino, ele pega aí o Paulo aí e usa da forma que ele quer. Quando não é conveniente, aí ele foge dos textos. Então esse negócio de, você que disse que refutou, eu quero saber de refutar, vive vai seguindo esse caminho aí. Lá na frente a gente vai ver como é que Deus vai trabalhar isso daí. Lá na frente a gente vai ver como é que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer, se vai fazer, se não vai fazer. Importante a gente crescer na graça e no conhecimento, não tem que refutar ninguém. Quer continuar com isso aí, continue. Era bom que viessem os teólogos, sábios, e viessem na live e derrotassem, e destruíssem nos argumentos. Porque são argumentos muito fracos.
é um hebraico distorcido, é um grego distorcido, né? Sendo que a Bíblia ela tem vários e vários textos que confirmam certas coisas. Aí o cara pega um texto isolado que está se referindo a outra coisa, mas coloca lá, pá, aquela propaganda. Polícia, o próprio cara sabe que não é aquilo, mas ele não está interessado em nada a não ser dinheiro, a não ser visibilidade. E isso não condiz com o cristianismo, né? Isso não condiz com as práticas do cristianismo. Procurar isso daí. Então, tipo assim, os caras estão vendo no evangelho uma forma de se beneficiar nessa era digital. E os cristãos são um prato cheio para essas pessoas. Ficam discutindo, ao invés de ignorar, né? Você vai lá, pega lá, tem coisas até que o Sabino ensina que isso é bacana, umas informações legais. Não é de todo ruim, não. E até às vezes contribui para a gente conhecer mais, né? Só que é um herege, né? Infelizmente, fala muitas heresias. Mas quem gosta de seguir, aproveite o que é bom, o que for bom que o cara estiver pregando, pega para você, porque os fariseus fazem a mesma coisa. Jesus falou, aí estão os fariseus, fazem tudo que eles fazem, mas não sejais como eles. Os caras são especialistas na linguagem, são especialistas na doutrina? São entendidos das escrituras? São. Fazem tudo que eles falam, mas não sejam como eles, porque eles só falam, eles não fazem, eles não praticam. E no final de tudo, vai ter você que se beneficiou do conhecimento dele, você sendo salvo e o cara perdido. No final da vida, quando acabar tudo, aí, adiantou o quê? Ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não adiantou foi nada. Então, tipo assim, informações. Eu procuro sempre pegar alguma informação e passar, transmitir. Aí vem gente debater, não, mas isso está certo, isso está errado. Eu argumento até onde dá, depois aí a gente fica perturbado com todo mundo querendo falar um monte de coisas loucas, vem argumentando coisas que não vale nem a pena você responder. A pessoa não está interessada em entender o assunto, ela está interessada em mostrar que sabe mais do que você. É um monte de sabido nesse mundo, é um monte de sábio. Engraçado que no Brasil tem um montão, e o Brasil está dessa forma. Ninguém fala da floresta amazônica lá, né? Os grileiros de terra, os índios mortos, o mercúrio lá na água, né? Ninguém fala, as pessoas esquecem os deveres sociais, né? Aí fica discutindo religião, um monte de coisa, aí, um monte de coisa acontecendo no mundo, corrupção em todo canto, né? E nada se resolve. É engraçado.